Não, mas eu, por acaso, não fui criativo até aí. Mas eu sempre vendi calcinhas e com muito gosto. Mesmo hoje, se tivesse oportunidade, é de vender. Apenas queríamos chegar em casa, mas acabamos sendo tratados da mesma forma como foram tratados aqueles vândalos, porque alguns eram vândalos mesmo. A expressão é essa que tem que ser dita. E foi uma aprendizagem. Eu tenho aconselhado os meus filhos, sempre que houver alguma manifestação, o melhor sítio para ficar é em casa. Há uma coisa muito interessante que eu aprendi na academia. Muitos jovens, às vezes, são levados a fazer cursos que eles não têm habilidades para fazer, só porque os outros dizem bem daquele curso, eles acabam caindo na cilada de fazer cursos que não lhes convém. Primeiro, What's up people, eu sou o Slim Nigga, que é Espanha Escoçana, e queria convidar-vos para aderir às camisetas do Snell Pimente. Os números estão aí no rodapé. Adiram uma t-shirt como essa e fique fashion, fique totoso, fique bonito, fique gostoso, fique uau! Adiram à nossa marca Snell Pimente e Fré! Slim, onde tens andado, estás no game ou não? Se ainda vai lançar o álbum, se ainda vou repar mesmo. Slim, onde tens andado, estás no game ou não? Se ainda... Olá, está a começar mais uma história aqui no Vida e Sucesso. O convidado de hoje já foi diretor de várias escolas e ele tem uma história bastante interessante para partilhar conosco, principalmente as pessoas que pensam em concorrer para uma universidade pública. Acredito que terão muito para aproveitar nessa história. Dr. Isaías, seja bem-vindo. Peço que saúde os nossos seguidores. muito obrigado por esta oportunidade e bom dia aos seguidores de Vidas e Sucessos. Efetivamente, tenho alguma história a contar, sinto-me honrado por poder contribuir para a motivação de alguns estudantes que neste momento pensam enveredar pelo caminho da academia. E é mais ou menos isso que eu vou ter que contar, mas também vou contar um pouco da minha infância, que passei em Jonas, hoje é distrito de Buano, mas na altura pertencia à cidade da Matola. Muito bem, Dr. Isaías, eu acho que se for para falarmos da sua história, acho que precisaríamos praticamente de um dia inteiro, o que na verdade na televisão é quase impossível. Mas vamos tentar de uma forma bastante sucinta. Quem é Isaías Kwambi? Isaías Kwambi é um cidadão moçambicano que vem de uma família pobre. Ultimamente tem-se dito que é de uma família humilde. É filho de um pintor alto e de uma senhora doméstica, Zé Mundau Kwambi e Lina Martins Matola. E vem de uma família pobre porque o seu pai, na qualidade de pintor, tinha uma vida modesta lá no campo, lá no bairro de Jonas, conforme disse, no distrito de Buano atualmente. E por circunstância da vida, nos princípios da década de 60, depois de ter se casado oficialmente, teve que se separar da sua esposa. E nós, os três irmãos, ficamos nas mãos dele para poder nos cuidar, desde a tenra idade até atingirmos a maioridade, não é? Aos 18 anos. Sobretudo, para o meu caso, aos 17, tive que partir para a província de Inhambane, à busca da minha formação profissional. Muito bem. Isaías, reza a história que os marrongas são pessoas que gostam de se vestir muito bem. Entretanto, no que diz respeito a questões acadêmicas, eles não estão muito bem ligados. E se nasceu no Jonas, é marronga. Sim, sim. Como é que você conseguiu escapar-se desse grupo dos marrongas? Muito bem. Essa história de ser marronga ou não marronga é muito polêmica. Eu sou da família Kwambi e, entretanto, sou tido muitas das vezes como Vitonga ou por vezes Shopping. Mas eu julgo-me maronga na medida em que os meus pais, meus avós, são todos naturais da província de Maputo. Nós somos oriundos da nossa família Kwambi, de Biloluan.
onde está instalada hoje a fábrica Mozart. De lá, a família foi se expandindo para as diferentes partes da província de Maputo e nós fomos instalar no Jonas. Na verdade, crescemos a saber que os marongas são orgulhosos, preguiçosos e gostam de se vestir bem e comer da melhor forma, mas tem um lado negativo. Lembro-me que na universidade eu era assim tratado que o maronga coloca os livros no sovaco ou aqui e depois vai se orgulhando com boca de sino na altura e por vezes chega no café com as fotográficas de todas as cores no bolso. Depois posiciona-se aí numa mesa, põe o jornal às avessas, no sentido contrário da leitura, e ele põe-se ali a fingir que está a ler. Mas na verdade ele não sabe ler nem escrever. Então, os marongas têm tido esse tipo de, como é que diríamos, de tratamento nos tempos, não é? Hoje em dia as coisas mudaram, mas na altura o maronga era tratado assim. Mas também os marongas agora estão diluídos, né? Estão a ser consumidos pelos xanganas. Já há uma mistura das pessoas que vêm de Gaza, praticamente até o próprio ronga já nem se fala. Fala-se uma mistura, um dialeto do ronga e do xangana. Essa é uma história muito interessante. Eu, por exemplo, na altura, quando era criança, sempre pensei que não podia me casar com uma ronga, aliás, com uma pessoa que não fosse de Maputo. Mas por ironia do destino, acabei casando-me com uma xangana, que é de Gaza, naquelas zonas também remotas lá para a Barra de Limpopo. E eu tenho me insurgido às vezes em casa. Nós ensinamos os nossos filhos a se comunicar pela primeira vez através da língua portuguesa, mas por vezes eles têm que falam xangano e tem explicação. Eles ficam mais tempo com a mãe do que eu. Muitas das vezes a minha mãe, não com muita frequência. O ronga está a desaparecer. Exatamente. Mas por momentos, por vezes eu digo, recordem-se também que vocês são filhos do ronga, né? Embora hoje em dia as conotações tribais não tenham muito campo, mas é importante que essa língua seja valorizada, não é? Mas que claro aqui que nós estamos a tentar trazer nenhuma luta entre os grupos étnicos de Moçambique, mas também estamos a tentar trazer aquilo que é a essência histórica do nosso povo, modos vivendo, etc, etc. Mas quanto à questão do relacionamento e outras coisas, vamos chegar, mas por agora eu queria trazer um dado que parece-me bastante importante. Doutor Isaías, consta da sua história que muito cedo ficou separado da sua mãe. É verdade. É verdade. É uma história longa que nós, como filhos, nunca procuramos aprofundar, porque isso penso que não ia nos trazer uma solução razoável. Mas os meus pais, lá nos princípios da década de 70, eles separaram-se. Tendo em conta que eu nasci gêmeo a 3 de novembro de 1967, é só calcular que em 71 quantos anos eu podia ter. Não tinha mais que 8 anos. Exato. Tendo em conta que em 75, quando chega a independência, eu tinha por aí 8 anos. Exatamente. Então tivemos um momento difícil. Éramos 3, ou somos 3. O meu irmão mais velho, eu, meu gêmeo desapareceu, não o conheci, e a minha irmã que me segue, a Emília. Então, ficamos nas mãos do nosso pai, que se encarregou por nossa educação. E em algum momento tivemos que viver com a nossa tia já naquela zona de Xinonanquila, a tia Lina, que havia se casado com o seu marido da família Matulho. Ficamos lá alguma temporada e depois voltamos para a casa do nosso pai. Mas quais é que foram as consequências, não é, dessa separação para vocês e os filhos? Eu penso que o grande problema que nos trouxe isso é o problema de afeto, né? É certo que o nosso pai sempre fez todo esforço para nos educar, mas é só imaginar uma criança que cresce longe da mãe e longe da família. Nós, na altura, só contávamos com os préstimos do nosso pai. E também tínhamos o nosso tio que era vizinho. Então, muito cedo, começamos a aprender a viver, cozinhar, lavar a nossa própria roupa, trabalhar o campo. Nós trabalhamos muito o campo, através da enxada, da charrua. A coisa mais interessante é que também aliávamos essas duas coisas, ou três,
com a criação de cabritos. ok. Cabritos. Yeah, Né? yeah. Eu criei muitos cabritos, galinhas cafriais, outros dão outro nome agora, não é? Galinha Lourdes Motola. Lourdes Motola, não é? Eu persegui tantos, não é? Quando chegasse a visita lá em casa, tinha que perseguir aquelas galinhas para oferecer um almoço lá escondido aos nossos visitantes. Então tive uma infância dura, mas de muita aprendizagem. Também pude acompanhar os pastores. Por que é que eu não me considero pastor? Porque nós só íamos à pastagem para irmos buscar a junta de bois para irmos trabalhar na machamba. Mas tínhamos um pastor que era responsável por mais de 60 cabeças de um velho aí chamado Poço, que era um grande empreendedor na altura, no bairro de Jonas. Yeah, tinha uma grande extensão de terras, não é? Cultiváveis, onde se achava lá cajueiros, mafreiros, etc. Então nós aprendemos a trabalhar a terra. Perfeito. E em 75 também participamos muito na cultura. Muito bem. Doutor Isaías, fazendo só uma pequena súmula, um pequeno resumo da sua história, porque ela é bastante longa, eu queria perceber como é que o Isaías se torna professor. De uma forma muito breve. Como é que se torna professor e como é que fica diretor? Porque eu conheci o Isaías como diretor de uma escola na altura. Até então, sou Sim, diretor. até agora. Muito bem. Até então sou diretor e com muita honra, não é? Agora, o Isaías, professor, como é que surge? Eu comecei a estudar nos primeiros anos da independência. Até 81 já tinha concluído a minha 4ª classe antiga e por via disso tive que matricular-me na escola preparatória da Matola, a escola secundária da Matola. Então fiquei lá por 4 anos. Tive alguns problemas na 5ª e 6ª. Quais problemas? Não consegui fazer em tempo recorde. Reprovou. Reprovei, exatamente. Exato. Porque foi no momento de crise. Nós estava a começar a crise, não é? Lembre-se, doutor Jacinto, que a década de 80... A mim pode chamar-me de Jacinto. Sou Jacinto ainda. Sou Jacinto. Lembre-se muito bem que a década de 80, 90 era a década de combate contra o subdesenvolvimento em Moçambique. Samora Machel pensava que em 10 anos nós íamos mudar a história do país. Infelizmente, o país continua pobre. Exato. Não nas dimensões em que era, naquela altura houve evolução. Mas, no meio disso, nós tivemos que sofrer os efeitos disso. Nós saíamos de Jonas às 9 horas, tínhamos que chegar na escola secundária às 13h45. É só imaginar que percursos tínhamos que percorrer. A pé? A pé, sim, todos os dias. Os 4 anos que eu fiquei na Matola, fiz isso a pé. E às vezes com fome. Tínhamos que chegar no Cassimate Matolari, por vezes procurarmos o iogurte, havia um iogurte amargo, não é? Sim. E cana doce para podermos comer. E há uns biscoitos que havia naquela altura grandes, assim chamavam-se scones. Isto é que era o nosso lanche. E aqueles pãezinhos do medical que nós comprávamos na altura. Então, também o meu pai só tinha terceiro alimentar. Então, na altura, nós julgávamos que já tínhamos um grande conhecimento, não é? E, por vezes, os nossos pais já tinham perdido o controle. E eu, a viver só com os meus irmãos e o meu pai, não tive o acompanhamento que devia ter. Então, reprovei na 5ª, isso é verdade. Mas depois comecei a despertar, que estava a ter algumas companhias não muito boas. Fui à 6ª, no ano seguinte, também tive retrocessos. Então, eu fiquei assustado, que eu já estava a perder o comboio. Então, no ano seguinte, dispensei a 6ª. Esta dispensa da 6ª é que me leva a ser professor até hoje. Muito bem. Deixe-me só fazer um pequeno recuo. Teve companhias não muito boas na 6ª classe. Sim, sim. Que companhias eram? O que acontecia com essas companhias? Eram colegas, pá. Eram colegas. E estupefacientes? Não. É certo que na companhia de alguns, eu lá, depois de fazer a formação de professores, meti-me num vício. Qual? Fumar cigarros. Ok. Fumei muitos cigarros. Mas não fumei logo de repente, não é? Depois de me formar, meu pai também fumava. Aliás, esse é outro problema. Meu pai fumava e sempre nós, fumadores, na altura, nós influenciamos pessoas. Só que às vezes as pessoas que fumam não se apercebem disso aí. Mas eu acabei fumando cigarros, não só apenas por influência.
dos amigos, mas também por influência de casa. De casa. Por quê? Por vezes eu tinha que fazer o charuto para o meu pai fumar. Havia cigarros avulsos. Então nós fazíamos isso, deixávamos num copo para ele poder fumar, porque houve uma carência de cigarros. Então comprava-se há uma empresa que já faliu, que fazia cigarros na altura, aqui em Lourenço Marques, na cidade de Maputo. Sim. Então eles compravam aquilo, o tabaco avulso. Nós tínhamos que fazer aquilo para ele fumar. Então imagina o adolescente, às vezes roubávamos um cigarrito aí. Para ter um bocadinho. Exato. Mas depois disso conseguiu ser professor. Não, eu virei-me, porque o que é que acontece? Na mesma altura havia um recrutamento intensivo para a tropa. Um dos meus colegas, que agora é funcionário do município, parou na tropa. Ah, é? Por ter não conseguido dispensar nem fazer a sexta. Ok. Eu tive a sorte de me virar, consegui dispensar a sexta, em 84. Então, ele, por ter reprovado 2 vezes, foi mandado embora da escola. E foi a tropa? E foi levado à tropa? Yeah. Foi combater muito aqui em Matolagar. E por via disso até hoje. 16 anos. Sim, combateu muito, com o meu irmão, que em 83 também foi mobilizado para lá. Então, quando há essa oportunidade, eu fiquei a saber que o seu nome foi indicado para você estudar em SCUC. Acredita, Jacinto, eu nem conhecia o Bar de Jardim. Really? Só ia conhecer o Tumaé porque ia com meu pai comprar roupas. Nunca tive xilunguene. Nunca tive. Mas é para não falar, né? Chavanha nas bulucuana na mandala em passa para ir à escola. Então, o que é que acontece depois? Tomo conhecimento disso e informo meu pai que eu sou obrigado a estudar em Inhambane. O meu pai também não era um dado por viagem. Vai estudar em Inhambane, sim. Como é que é chegar lá? Papai, não sei, mas há transporte, né? Havia os autocarros da Romos que faziam ligação Maputo, Inhambane, Gaza e para outras províncias, até iam para o norte. Então, o que é que acontece? Eu vou tentar me reter um bocadinho aqui, só para ver o quanto eu sofri para chegar a Inhambane. Então, nós tínhamos que partir em fevereiro. Só que coincide com as cheias de 84. A ponte de Incolano ficou cortada. Então a nossa viagem para a província de Inhambane ficou interrompida. E naquela altura a única via de comunicação que havia para as pessoas interagir, não havia telefone celular. Havia aqueles telefones ali que discávamos assim, e com o auscultador, mas quem é que tinha o telefone Berjonas? Isto, a ponte corta-se, estando em casa ou em viagem? Não, nós estávamos em casa, à espera que fôssemos dados a ordem para embarcar. Muito bem. Onde tínhamos que embarcar? Aí na Romos, mas a orientação tinha que sair da direção da cidade, da educação da cidade. Só que por falta de comunicação, eu acabei perdendo o transporte. Quando se restabeleceu a comunicação entre Maputo e Gaza. E tardiamente, em abril, tomo conhecimento de que os meus colegas seguiram em março. Então tive que arregaçar as mangas. Fui ter, porque houve uma altura que passei algum tempo em casa da minha mãe na Plana Caniço, então voltei para Jonas. Disse ao papá, olha, perdi transporte, mas eu ainda quero ir para Inhambane. Ele organizou um dinheirozito, organizou uma pastinha aí, não era mala, era uma pasta. Organizou um dinheirozito, organizou uma pastinha aí, não era mala, era uma pasta. Rumei em direção à cidade de Maputo, cheguei lá, porque era difícil haver transporte. Tive que fazer o quê? Ir ali a Romos, então alguém disse-me que havia uma viatura que ia partir no dia seguinte para Inhambane. Então eu paguei um dinheirozito ali, não me lembro quanto dinheiro, mas não chegava a mais que 1000 meticais. Paguei para chegar à província de Inhambane. Eu estava sozinho, aos 17 anos. Então no dia seguinte embarcamos. Estou a cortar, né? Embarcamos, fomos viajando. E eu já havia pedido a uma senhora vizinha, que era Matsua, ela havia me dado indicação da província de Inhambane, onde é que eu devia descer. Então fiz uma mapa, porque eu não conhecia lá. Chegada a Machis, desembarcamos e percorri uma distância a pé até
ao ponto onde as estradas dividem-se. Uma continua para... Vai para Inhambane, outra vai para Escuque, Machis. Ali há uma empresa, era hangar da Romas, não me lembro agora o nome dessa empresa. Então, chegado lá, caminhei 7 km para chegar a Escuque. Cheguei lá no dia 11 de setembro de 1985. Era um meio-dia, os meus colegas vão almoçar. Então, quando eu me apercebi que eles estavam a almoçar, eu ainda trazia um choricizito ali, um sabonete, mas algum dinheirozito no bolso. Então, achei que não podia interferir no almoço deles. Deixei eles almoçar. Então, quando eles se aperceberam que acabava de chegar um jovem de Maputo, vieram ter comigo na sala de espera. Aquilo foi uma entrevista infinita. Queriam saber como é que eu consegui chegar a Suzide. Eu disse, pá, eu não sabia aqui, mas estou aqui. Então, eu quero estudar. E por via disso mesmo, a direção da escola tomou conhecimento. Há um aluno que acaba de chegar. Fui solicitado para o gabinete pedagógico. O diretor que estava lá procurou saber porque é que eu, naquele momento, estava a chegar ao centro. Na inocência de criancice e por recordar aquilo que eu havia passado pelo caminho, chorei. Já chorei diante do diretor pedagógico e eu disse, olha, senhor diretor, se não quer me receber aqui no seu centro, devolve o meu dinheiro, eu volto para Maputo hoje mesmo. Que dinheiro? Dinheiro de transporte. Quem deve devolver é ele? Sim, eu disse, devolve-me o dinheiro, eu fiz esforço, cheguei aqui e o senhor quer me complicar. Então devolve o meu dinheiro. Ele viu que o miúdo estava a chorar. Você disse isso, Zé? Disse, eu sou assim mesmo. Eu disse, devolve o meu dinheiro, senhor diretor, eu volto para Maputo, é minha casa. Então eu disse, para lá ficar aí. E como se não bastasse, deu-me logo um prato de alumínio e um copo. Prato de alumínio? Sim, tinha escrito ali forte e um copo. Diz que vai lá ficar aí na sala de espera. Eu que não era pateta nenhum. Dali fui a camarada dos meus amigos. Fomos ficar ali, arrumei a minha ferramenta ali, ficamos lá. Passei a noite na camarada dos meus colegas de Maputo, éramos 18 jovens, e pronto, no dia seguinte acordei e fui à sala, sem ter me indicado ordem nenhuma. Você sabia o que ela fazer? Eu sabia, ia estudar, então não precisei de alguém para me indicar a sala, eu fui lá. É uma coisa aqui, no mesmo dia que eu cheguei, estavam a fazer um teste de história. É aí onde vem a veia de historiador. Eu faço o teste de história e tenho 9,25. Qual era a máxima? A máxima era a minha nota. Não. Era a minha nota. Tudo bem. Mas quando se faz um teste em Moçambique, por exemplo, a nota máxima é 20. No Brasil é 10. Não estou a falar da máxima na turma, que a turma conseguiu colher, não. Você conseguiu 9,5, mas a avaliação terminava onde? E até os 20 valores. E numa altura em que eu não estava preparado. Cheguei, fiz o teste, tive 9,25. Muito bem. Aliás, eu tinha dispensado a sexta com 14. Percebe-se. Sempre fui bom aluno. Quanto tempo é que levou a formação? Um ano. E depois disso veio para dar aulas? Mas fui estagiário em Massinga. Em Massinga, e acabei fazendo o curso com mediatriz. Depois de ter chegado tarde, felizmente. Então, fez o curso com mediatriz, foi estagiar, e depois começou a dar aulas, e depois disso pensou em novas aventuras, obviamente. Claro, doutor Jacinto, mano Jacinto. Às vezes esqueço que somos amigos, né? O que é que acontece, na verdade? Eu volto em 85. Na altura não havia problema de emprego. Havia problema de os jovens não querer ser professores. Então, quando eu cheguei, a minha família havia saído do Jonas por causa da guerra, tinha se estabelecido no Bairro Trevo. Então, quando cheguei no Bairro Trevo, hospedei-me por alguns dias em casa do meu cunhado. Lá para fevereiro, as aulas começavam exatamente em fevereiro. Fomos solicitados para irmos à Direção Distrital de Educação. Na altura era a Escola Primária de Bagamoio. Estava lá o diretor Macaringue. Quando chegou lá, reuniu-se conosco, deu-nos orientações e eu fui afeto para dar aulas na Escola Primária de Machanten, lá depois da Whitbeck. Só que acontece que naquela altura
a estrada só terminava na Texlon. Ok. Não havia continuação, era mesmo um caminho, não é? Budula. Budula é ali onde os bois passam. Onde tomavam banho depois. Não, Budula é o caminho seguido pelos bois. Os bois é que abrem um caminho. Então, Ok. passamos por isso daquela Budula até chegar a essas bandas de Machanché. Eu disse que não ia para lá. Prometeram-me dar uma bicicleta, eu disse não, não vou. Eu sempre tive o problema de não aceitar o que não quero. Então, por via disso, recordaram que na Língamo, ali na Matola, precisavam de um professor. Éramos dois. Eu e o Malano fomos afetos na escola primária da Língamo. Não era Zéias, completa. você era rebelde. Eu sempre, até agora dizem que sou rebelde. Continua sendo rebelde. É por isso que alguns dizem que sou rebelde. Isso, não sei, há muita coisa que dizem. Diretor rebelde. Não, não sou diretor rebelde, sou exigente. Chamo de diretor exigente. Ok. Então, vamos, dali, só trabalhei alguns dias, então houve necessidade de me afetar de novo na Escola Primária da Liberdade, onde comecei a dar aulas em 86 até 90. Finais de 79, estava na Liberdade. E é na Liberdade onde começa a veia de dirigismo. Ah, tá bem. Porque quando eu cheguei lá, na altura, a folha do salário era feita com base num modelo chamado modelo 5. Os cálculos eram manuais. Então eu escrevia um pouco bem, não como escrevo agora, escrevo excelente agora. Mas a minha caligrafia era legível. Então, uma forma de batizar os recém-chegados na educação naquela altura Era fazer aquilo. era dar-te a folha de salário para fazer, para ver se você é bom no cálculo ou não. Então fazia aquilo, éramos 7 elementos, parece, eu fazia a folha. Então a folha nunca tinha sido devolvida à proveniência. Então, por via disso, foram vendo algumas qualidades minhas no sentido de organizar as coisas, preencher as cadernetas, eram manuais também. E fui dada a missão de distribuir o lanche escolar. Tempo das arfadas. Não estamos a falar do tempo das arfadas, estamos a falar do tempo do pão matolinha, que hoje é espigador. Ok. Aquele pão chamava-se matolinha. E onde é que era feito? Na Companhia Industrial da Matola. Muito bem, mas vamos agora para a escola. Ok, escola. Então, em 79 termino a minha estadia na Liberdade. No ano seguinte sou convidado a ir para Língamo de novo. O que é que ia lá fazer? Diretor administrativo. O diretor administrativo era responsável pelo pagamento do salário e compra da escola. Então fiz essa atividade em todo o ano de 1990 e por força das circunstâncias e orientações superiores, essa função deixou de existir nas escolas primárias. Então fiquei aí na Língamo como professor, trabalhador, organizava limpeza na escola, casa de banho e tal, excursões com os alunos. Então fui sendo notado assim. Em 95 sou convidado a assumir o cargo de diretor adjunto pedagógico, assumi. 2 anos depois, em 97, sou convidado a ficar diretor da escola. Muito bem. Então, desde então é diretor até hoje. Digamos assim, embora tenha havido aqueles anos. Introduções. Mas só para tentarmos resumir isto, porque é verdade que é importante trazer a cronologia das coisas, mas o tempo pode nos trair de alguma forma. Sim, sim. Depois disso, depois de se tornar diretor, tudo mais, obviamente que teve outras ambições. Quero acreditar que não tinha ensino superior, tal como disse, mas pensou em concorrer para uma universidade. Como é que foi isso? O sonho de fazer ensino superior perseguiu-me desde os 22 anos. Ok. Mas infelizmente, Jacinto, só aos 39 anos eu consegui entrar na universidade. 39 anos. 39 anos. Por quê? Dificuldades. Dificuldades não minhas, do próprio país. Se não sabia, Sr. Jacinto, a Manhanga era a única escola que lecionava o ensino médio no país. Então, havia muita gente que queria estudar. Eu sempre persegui, depois de voltar do SCUC, estudei à noite na Matola, fiz a 9ª, antiga. E depois fiquei muito tempo, só voltei em 97, fiz a 12ª. Em 2000 já tinha. Em 2000 já era homem com 12ª classe. Mas em 2000 onde começa a busca para a universidade. Em 2000. Em 2000. Fez o primeiro exame de admissão nesse ano? Exatamente.
E fiquei assustado, não é? Porque, como sempre, eu tenho opções. Eu havia posto na minha cabeça que eu só podia estudar na UEB. Na Universidade Eduardo Mondlane. Exatamente. Sr. Isaías, eu peço para dar-vos uma pausa. Eu só queria lembrar aos nossos seguidores que no princípio dessa entrevista nós chamamos a atenção ao fato de as pessoas que têm interesse em concorrer para uma universidade pública deveriam ficar atentos a essa entrevista, porque vamos dar dicas, vamos dar segredos de como é que as coisas aconteceram. O Isaías já tinha começado a falar ou a explicar que ele começou, o primeiro exame de admissão foi feito em 2000, feito por ele nesse caso, em 2000, no ano 2000, certo? Sim, sim. Então, a partir daqui, fique atento, porque há muita coisa boa que vem. Muito bem. Eu fiquei assustado quando cheguei lá para me inscrever, porque ouvi comentários de que havia colegas que estavam a concorrer há mais de 5 anos, não entravam. Só que naquele ano, eu já havia concluído há alguns meses atrás a 12ª, mas sempre estava a ler. Fui lendo e eu pensei que tivesse lido o suficiente. Pensou que tivesse lido o suficiente? Exato. Quando é que descobriu que não leu o suficiente? Após a publicação das pautas, não é? Fui vendo que li comparativamente com os outros que estavam aí aos 2, 3, eu tinha superado a nota 8. Ah, ok. Conseguiu pelo menos 8. Consegui 8 e por via disso não fui admitido. Foi naquele ano da Unidade Nacional, onde recordo-me com muita tristeza que alguns entraram em alguns cursos com 1,5. Certo. Os que vinham das províncias. É verdade isso. Sim, na altura 1,5. do Dr. Brazão Mazula. Entretanto, você com acima do 8 não conseguiu entrar? Não consegui entrar, infelizmente. E depois, o que jogava a desfavor para mim era problema de idade. Porque eu até podia superar alguns, mas aos 39 anos, se houvesse uma pessoa mais nova, puxavam. Tinha que ser retirado. Sacrificado. Exato. Então, assim, fiquei. Então, depois de não ter conseguido em 2000, em que ano é que teria conseguido ingressar à universidade? 2007. Em 2007. Yeah. Qual é que foi o sacrifício, quais foram as estratégias que foram usadas até o ponto de conseguir entrar na universidade ou ingressar numa universidade pública 7 anos depois? A estratégia foi sempre persistência e perseverança. Uma das coisas que eu penso que me caracteriza é não desistir. Então, porque eu, na altura, não tinha casa própria, vivia em casa do meu pai, numa casa de caniço. Eu mudei de estratégia, eu disse, deixa-me lá construir a minha casa. Então, em 2000, comecei a construir a minha casa. Em 2005, já estava a viver na minha casa, 3 anos depois. Porque eu comecei a viver na minha casa em 2002. Então, decidi voltar à faculdade. Concorrer mais uma vez. Mas sempre lia. Lia o quê? Lia história. Porque a língua portuguesa eu julgava que não precisava muito de me preparar. E foi o que aconteceu em 2006. Concorri. O Guito era um dos meus grandes amigos. Concorremos juntos. E ele nesse ano consegue entrar. E eu, novo, fui preterido com 8. Falou de Nguito, mas quem é Nguito? Nguito é um colega, é um professor. Por coincidência, ele também é licenciado em História. Okay. Até agora está na carreira da docência. Okay. Então, fiquei em 2006. Fiquei revoltado. Porque havia um meu amigo também, o Tomás Matola, que fez Direito. Ele havia conseguido nesse ano, o Guido entrou. Então eu fiquei frustrado. Fiquei frustrado, sim. Mas não desvaneceu a vontade de continuar. E na escola lá onde estava a trabalhar, havia muitos jovens que também nos incentivávamos. Foi a partir daquele ano que eu vi que tinha que mudar o rumo dos meus acontecimentos. Comecei a estudar de janeiro a dezembro. Janeiro a janeiro, foi isso mesmo. Estudei. Voltava das minhas brincadeiras, pegava os livros. E em 2007 acontece um infortúnio. Morre o meu sogro, no mesmo dia, aliás, no mesmo ano, morre também o meu tio. E coincidentemente é naquele dia que eu tinha que ir prestar as provas de admissão. Havíamos realizado uma das provas, mas quando chega a vez de fazermos a prova de história, tem esse infortúnio. Tinha que ir à morgue, tirar os corpos e irmos à sepultura dessas pessoas. E à tarde tinha que ir prestar as provas de exame. Fui. Isaías conseguiu fazer um exame depois desse cenário todo, desse cenário ter passado da morgue. É bastante difícil passar daquele local. É onde faço
esta prova de admissão, ou prestar provas de admissão, e quando chego lá, aliás, quem me reporta de que eu havia conseguido ser admitido são os colegas da Língua. Senhor diretor, temos uma novidade para si. O seu diretor foi admitido? Foi desta vez que estás lá na UEM. E epá, não tinha dinheiro para celebrar, mas graças a Deus consegui entrar. Qual foi o estado de espírito, quando teve essa notícia? Foi uma grande satisfação. Mas é importante referir uma questão. Eu fiz isso, não tinha dinheiro, apesar de ser trabalhador. Não tinha dinheiro para fazer inscrição. Tive que ir ter com um grande amigo que havia feito informática na UEM, é um grande técnico agora de informática, emprestou-me dinheiro para poder me matricular. É onde conheço também o Sr. Jacinto. Depois de sermos vizinhos, só fomos descobrir na UEM, não é? E na UEM descobrimos mais coisas. Mais coisas, já. Que é tido da minha cunhada. Exatamente. Mas ok, vamos ao que interessa. Ok. Então, foi isso. O meu percurso para chegar à UEM não foi fácil. Tá certo. Agora vamos às coisas mais quentes da universidade. Exato. Na verdade, ser universitário eu penso que é uma tarefa não fácil e que não precisa só de concentração para estudar, mas também precisa de estratégias de sobrevivência. Estou a falar concretamente de estudantes que têm dificuldades financeiras, vivem no meio de problemas sociais, entre outras coisas. Isaías, como é que foi o seu primeiro ano na Universidade de Eduardo Mondlane? Doutor Jacinto, eu não consigo perceber como é que eu sobrevivi no primeiro ano da universidade. Sabe que o primeiro semestre parece que está tudo bem, pá, não é grande coisa, o UEM, está no UEM, afinal é isto. E foi difícil porque eu era trabalhador, professor. Mas antes de entrar aí, chegou de passar por algum batismo? Não, infelizmente nós não passamos daqueles batismos selvagens que havia na UEM de molhar com coisas, mas nós fomos nos auto-batizar, não é? Eu, meu amigo José. Em que consistiu? O nosso auto-batismo partiu do momento que um dos docentes deu-nos um trabalho. Tínhamos que ir procurar alguns conceitos, não me lembro com muita nitidez, mas parece que era o conceito de revolução, mas algumas coisinhas ali. E tínhamos que ir buscar isso numa biblioteca. E nós fomos à biblioteca do Arquivo Histórico, nós o Jacinto, não é? Mas eu recordo que estivemos juntos lá. Chegamos lá, pegamos a enciclopédia Verbo, fomos lendo aquilo e ficamos quase todo dia lá. Não percebíamos nada. Não percebíamos nada. E se não ficamos até às 23 ou não sei que horas, é que eu era trabalhador, tinha que ir dar aulas. Porque eu acabei estudando de dia, mas também era trabalhador de dia. Muito bem. Então isso criou-me muitos problemas de conciliação ou reconciliação das duas coisas. Sim. É conciliação das duas coisas, não é? A academia, o trabalho e a família. E a era família. Pai. Era estudante, funcionário, marido e pai. Exatamente. Na verdade eram 4 tarefas. Tinha muitas tarefas pela frente, mas consegui trabalhar e por via disso a minha vida acadêmica não foi coroada de sucessos, como alguns pensam que basta entrar na universidade é tudo Mar de rosas. Mar de rosa, o caminho é linear. Ali há muitas curvas. Quais curvas? Quando diz curvas, o que quer se referir exatamente? Eu lembro-me que eu entrei na universidade e não tinha computador. Ok. E o computador é um dos instrumentos de trabalho. Eu, por acaso, já vinha com uma formação na área de informática, não é? Mas não tinha prática. Então, isto custou muito. Lembro-me que tive que ter precedência na cadeira de introdução à investigação, onde a regente era o professor Dr. Carlos Serra, com os seus assistentes, né? Exato. Tive que não ter nota para passar aquela cadeira, ou ser dado como aprovado naquela cadeira, porque tive dificuldade de fazer o índice automático. Então o trabalho foi de péssima qualidade, que não conseguiram me dar 10, deram-me 9. Só por causa do índice automático? Sim, e por via disso reprovei a cadeira.
Então começava aí a peripécia dos rabinhos, né? E também tive um problema com uma cadeira do professor Dr. Joel das Neves Tempo. Porque nós tínhamos que fazer um trabalho que tínhamos sido determinados. Foi um teste aquilo que fizemos. Era um teste? Era um teste que em duas... Com uma baliza cronológica? Com uma baliza cronológica tínhamos que responder a 2 perguntas. Exato. E encher a primeira, as 4 páginas numa folha de exercício. Isaías, que é bom na lábia, e por ser professor há longo tempo, conhecia bem os factos, mas não prestou atenção à baliza cronológica. A baliza cronológica. Parece que nós tínhamos que falar dos banhanes, etc, etc. Aquela questão ali, pagamento diferido, parece que foi nessa situação. Sim. Mineiros. Eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro que aí houve uma nota que mexeu com a turma, mesmo depois de ter escrito. Foi a primeira minha nota e a última, muito chata, 2 valores. Até agora tenho. Não, eu até não escondo isso. Mas nós devemos ter aqui esse teste para mostrar. Eu tenho lá em casa, mas... Diretor de uma escola tirar 2 valores na prova. Eu não era diretor apenas, era estudante. Estudante cheio de tarefas. Lembra-se, Jacinto, que eu lia na paragem? Sim, recordo. Eu lia na paragem. Eu lia em todos os sítios aí. Yeah. Mas eu fui traído pela baliza cronológica. Porque na verdade tudo aquilo que escreveu, eu li o seu texto, estava tudo correto, mas o tempo não estava bom. A história não o tempo histórico não... A história, se te dizem para falar de 1980 a 1990, não é para falar de 95. Então foi o que me traiu. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Aliás, eu digo aos meus alunos que eu ensino história que eu tive essa nota como forma de os alavancar, que a academia, a escola, as pessoas não esperam que vão ter sempre 10, 11 ou 14. Sim, tem altos e baixos. Altos e baixos, mesmo aqueles grandes estudantes. Viu, né, na turma? Que alguns caíram no último... Sim. É um colega, não vamos dizer... Não vamos aqui falar de nomes, vamos lhe convidar para aqui qualquer dia desses. Eu não sei. Eu lembro-me quando eu tive essa nota, os colegas disseram, Isaías, você já morreu. E eu disse, não. Isto é corrida de resistência. Quando vocês começarem a cambalear, eu estarei já preparado. E tive efetivamente rabos, que são cadeiras atrás. Precedências. Isto é, reprovou a cadeira, não pode passar por uma outra antes de concluir aquela cadeira precedente. Então foi o que aconteceu. Eu comecei a puxar rabos, parece que a partir do 2º ano. Mas até o 4º ano eu já tinha eliminado todas as cadeiras. Não, você teve rabos, mas foi eficiente em resposta dos rabos. Não, virei os acontecimentos porque eu fiquei zangado. Eu, quando tiro negativa, fico bravo, conforme dizia o doutor da documentação, quem? Varela. Era Ranito Varela. Ranito Varela. Mas antes de chegarmos aí, sim. lembra-se da cadeira de Udra? Opa! Eu lembro-me da cadeira do Udra com muita alegria. Quais são os grandes marcos? É o stress que a cadeira dava. É o stress, recessão crítica. Para quem não está a ver agora, Udra era nome de uma cadeira dada pelo Dr. Yusuf Adam. Tinha o nome como Urbanização e Desenvolvimento Rural. Muito bem, Dr. Zé, pode continuar. Aquela cadeira não é tão difícil assim, mas porque o docente é tão difícil. Nós íamos lá com muito medo. Lembro-me que passamos momentos de terror naquela cadeira, mas é uma cadeira muito importantíssima. Bonita, acima de tudo. Bonita, para quem quer estudar assuntos ligados ao desenvolvimento de Moçambique. Há muita gente que fala de desenvolvimento de Moçambique nas revistas, nas televisões, e não tem conhecimento da Udra. Então, acho que é uma cadeira muito interessante. Lembro-me que nós éramos controlados como se fôssemos da escola primária, né? Exato. O doutor Yusuf chamava-nos 1, 2, 3, ou chamava em nomes, venha apresentar. Era difícil fazer uma apresentação de 15 minutos, mas eu lembro-me que fiz uma apresentação acima de 20 minutos. Não, mas eu quero chegar até, me desculpa por estar a cortar. É que eu quero trazer aqui alguns marcos importantes
Eu me lembro que houve falando das apresentações, há uma apresentação que ele devia fazer ligada à localização geográfica do Rio Espírito Santo. Sim. Lembra da resposta que o doutor te deu quando você tentava fazer uma descrição da localização do Rio Espírito Santo? Eu lembro muito bem. E depois estávamos lá na 319, na Catedral dos 319. Yeah. E o doutor Yusuf disse, o que é, Isaías? Isso está a sair daqui da sua cabeça. Não foi bem. Ele perguntou, ô Isaías, onde é que fica o Rio Espírito Santo? Não me lembro da resposta que veio. Isaías disse, o Rio Espírito Santo fica aqui na Baía de Maputo. Ele, não, fica na tua nuca. Exato, é isso mesmo. Tu estás na pia. Lembro-me. E eu aproveitei aquele meu perfil nervoso, mas depois visualizei o navio lá no mar, porque a nossa sala dá vista ao mar. Distraí-me do professor, fui olhando para o navio e voltei à apresentação. Então foi isso, a cadeira do UDRA foi muito difícil, mas o que é que nos ensina aquela cadeira? Mostra-nos como é que Moçambique procura desenvolver a zona rural, como é que as cidades têm os problemas que têm, quais são as soluções que podem ser dadas. Infelizmente, até hoje não conseguimos resolver esses problemas, mas eu penso que a Universidade Eduardo Mondlane tem muita informação a dar. Mas acabamos aprendendo a olhar para os livros com o olho de historiador. E eu que ainda quero insistir na cadeira do UDRA, porque há muita coisa boa aí que podemos aproveitar. O exame, como é que foi? Só para fechar essa parte do Dr. Yusuf Adam, grande Dr. Yusuf Adam. Como é que foi o exame? Oral, não é? Foi oral. Foi oral, sim. É engraçado que eu fui para o exame a tremer, do cabelo aos pés. Mas chegado lá, o Dr. Yusuf fez-me questões que eu senti-me um pouco à vontade. Sim. E acabei fazendo a cadeira com 10, né? Porque ali não tinha... Não, mas o primeiro exame você chumbou. Chumbei. Todos chumbamos. Chumbamos todos nós. Não, fomos a recorrência. Sim. Estávamos a esquecer desse fato. Porque recorda-se que há uma recessão crítica que nós fizemos, os dois, parece que tivemos 10.9. Parece que, não sei, era para falar de que obra, não é? Sim. Mas parece que éramos para falar das cidades. Não, eram mapas agrícolas de Mário de Carvalho, era aquela coisa igual. Exatamente. Tínhamos fazer não me esqueço crítica. Sim. Então, ele disse que vocês todos não têm conhecimento para serem submetidos ao exame. E depois fomos à recorrência, ali onde conseguimos, felizmente, passar. Mas o professor Yusuf é um terror. É um terror. Mas é um terror bom, sabes? É muito bom. Eu acho que aqui, mas eu sou entrevistador, não dá para eu contar minhas coisas. Eu já queria contar uma coisa muito interessante. Mas deixa só deixar uma brecha. Não, que fique na curiosidade. Vou contar num outro momento. Okay. Quando eu for entrevistado por alguém. Obrigado. Mas Isaías, para além do Dr. Yusuf, para além dos assuntos que tivemos com o Dr. Joel das Neves, haviam outros desafios, não é? Porque para poder estar lá a tirar luz, para poder estar na sala, ouvir o Dr. Yusuf a nos chamar de nomes, bom, que era para nos construir também. Sim, foram nomes construtivos. Eu lembro que nós tínhamos grandes dificuldades aí para chegar à faculdade e você não estava fora disso, embora fosse funcionar naquela altura, fosse diretor inclusive naquela altura. O que é que teria feito para poder suprir, resolver ou ultrapassar essa dificuldade? Talvez fazer aqui um reparo. Eu em 2007, logo que consegui ser admitido, abdiquei do cargo de diretor. Ok. Abdiquei do cargo de diretor, fiquei sem dirigir até 2012. Okay. Então, naquele momento, eu estava a ganhar 3,5. 3,5? 3.500 meticais. Desses 3,5 tinha que ter cerca de 1.500 para custear a despesa da escola e ter uma partinha para gerir a minha família. E tinha também um cartão que o Milênio, desculpa, vou fazer publicidade, o Milênio bem um cartão vermelho de crédito. Nós tínhamos direito a um crédito de cerca de 1.000 meticais para podermos pagar no outro salário seguinte. Esse dinheiro não chegava. Lembro-me que um dia cheguei em casa, encontrei os meus filhos e a minha esposa na varanda. Na altura só tínhamos 2 crianças, éramos 5 pessoas em casa. Não, éramos 5, não é? Eram 3 já, comigo 4, éramos 4. Encontrei eles a dormir, de barriga.
porque estavam com fome. Fome. Yeah. No meu quintal eu tinha plantado batata doce, aquelas folhas de batata doce, que nós usávamos sempre para intercalar com peixe, né? O nosso cardápio girava em torno de madidel para peixe, né? Para podermos suprir as nossas dificuldades de alimentação. É certo que o arroz nunca faltava, né? Sim, sim, mas sim. faltava Caril. pão, caril, etc. Então procurei soluções. Quais foram? as Uma soluções? das soluções que eu encontrei foi de passar a frequentar as lojas da Baixa da cidade de Maputo, onde eu comprava calcinhas. Comprava o quê? Calcinhas. Calcinhas está a falar de roupa interior, íntima, roupa íntima de interior, mulheres. femininas. Roupa feminina. Na altura parece que uma embalagem andava por aí 500 meticais, 700. Eu comprava, porque a minha esposa, para além de ser doméstica, ela sempre vendeu alguma coisa. Ia a Spamanini, a comprar tomate, cebola, vinha pôr uma banquinha ali para podermos nos ajudar. Então eu vi que aquilo não estava a dar. Tive que comprar calcinhas, chegava em casa e entregava a ela para vender. Eu não tinha tempo para andar a vender, mas se tivesse, podia ter vendido, não é? Então, o que é que acontece? Ela também tinha vergonha de fazer esse trabalho. E muitas pessoas levaram e não lhe pagaram. Mas mesmo assim não desistimos. Continuamos a vender até a altura que eu concluí a faculdade, defendi e em 2012 as coisas começaram a melhorar. Porque depois de concluir a faculdade fui convidado de novo para assumir a carreira de administração. Entrevistamos um outro jovem que vendeu calcinha na altura e diz que até conseguiu construir uma casa. Aquele foi meu aluno, Ok? em 2000, na Machado. O jovem que vendeu calcinhas foi seu meu aluno. Sim. Quando eu vendi calcinhas, uma das pessoas que me inspirou foi ele, porque andava todo este bar a vender calcinhas. Mas hoje é aquilo que ele é. Não, é que eu vou ser muito sancionado por causa de... Então, as calcinhas, Sim. mas você chegou a vender até ter um lucro assim, então... É difícil dizer que tive um lucro, porque não tinha uma contabilidade organizada. Era mesmo para responder. Mas era para responder a uma grande necessidade, que é prover alimentos para a família e não faltar o dinheiro de transporte, Mas- que por vezes faltava até. Olha, eu insisto numa pergunta. Eu perguntei anteriormente se você teria levado calcinhas para a universidade, parecendo que não, a nossa turma tinha mais mulheres do que homens, era isso? Era mais ou menos equilibrado. Era mais ou menos Equilibrado, sim. Você perdeu aquela clientela toda que estava ali? Será que não levou um dia sequer? Olha, eu levei as calcinhas para a faculdade porque eu fazia sempre jogo de cintura, não é? Porque houve uma altura que nós entrávamos à tarde. Então era mais fácil passar das lojas, comprar e irmos à faculdade, porque na altura que voltávamos já as lojas estavam encerradas, algumas. para comprar também? Tinha que vender, não é? Então foi uma coisa, né? Eu lembro-me que tinha muita amizade com minhas colegas, com as meninas, a Priscila, a Mirana, Siquisse e outras, não é? Então, lembro-me, assim que já me procurou me chamar a consciência, que vendi para algumas colegas. Então faltou uma coisa nessa entrevista. Sim. Lembra da entrevista do Fausto, essa do jovem que vendia calcinhas? Não acompanhei. Na Não, entrevista eu levei uma embalagem de calcinhas. sim, sim. Ele amarava aí no sítio. ele levou, esticou, mostrou as posições, deu nome a cada calcinha. Eu devia ter trazido aqui. Não, mas eu por acaso não fui criativo até aí. Mas eu sempre vendi calcinhas e com muito gosto. Mesmo hoje, se tivesse oportunidade, é de vender. Porque o que é importante não é o que... Nós temos um tabu, né? De pensar que aquela peça de roupa é esquisita. É esquisita por quê? Não há ninguém que não usa. Também, Isaías, voltando à seriedade, né? Isto aqui não é uma entrevista, é uma conversa entre dois amigos e ex-colegas, que fique bem claro aqui. Isaías, o dinheiro, desde que seja limpo, Claro. é bem-vindo.
Então, se vendeu calcinha, vendeu petróleo, eu também já fiz muita coisa. Não vou estar aqui a revelar porque o entrevistado não sou eu. No dia que me entrevistaram, o Júlio e outros, eu vou contar muita coisa. Eu fiz muita coisa que as pessoas nem imaginam. Muitos me chamam de fofinho. Exato. Então, aquele dinheiro era limpo, era fruto do seu suor. E eu tenho certeza que tudo aquilo que você fez naquela altura serviu de ensinamento, para além de ter lhe ajudado economicamente, mas também serviu ou serve de ensinamento para as pessoas mais novas, as novas gerações. Claro. Eu até então tenho a minha esposa, ela é empreendedora, vende roupas. Tenho as minhas filhas que felizmente são universitárias também, já a sair da UM, também estão a vender roupa, estão a vender cosméticos e na nossa casa é casa de empreendedorismo. Eu tenho 5 filhos, mas todos eles, os 3 já estão formados. Sim. São independentes. Estão quase financeiros, estão entre aspas independentes. E sim, não me incomodam assim tanto. Mas só para finalizar, eu já lhe influenciei a gazetar, lembra? Eu nunca gostei disso, mas eu já lhe influenciei a gazetar. Bem, nós nunca gazetamos assim tanto, mas um dia tivemos que fazer isso. Sem contar aquele dia que tivemos que voltar a pé, não é? Mas um dia vamos falar disso. Não, vamos falar hoje, eu tinha me esquecido disso. Tivemos que voltar a pé, mas naquele dia que gazetamos, está a ver, fazer mal às vezes não é bom, porque nós gazetamos por poucos, íamos nos perder, íamos parar na Manhiça. Chegamos lá todos precipitados na estação dos Caminhos de Ferro, fomos apanhar um comboio errado, que ia para Manhiça, e nós precisávamos do comboio que fosse ou a Liberdade ou a Matolagar ou Ressano Garcia ou aqui, esta via, Goba, sim. Mas por trapalhice, entramos no comboio da Manhiça. E quem desperta, eu sou Jacinto, que pá, estamos no comboio errado, quase já estava a apitar. O comboio já estava a apitar, tivemos que descer aí. Às correrias. Nossa sorte é que ninguém se alijou e também o comboio ainda não estava aí. Viajamos pendurados. Exatamente, Agora, Isaías, há uma coisa que se calhar não retratamos, que é que você queria puxar agora, mas que é bastante fundamental. Meu Deus. Esse aqui é seu mesmo. Júlio, vamos lá fechar daqui. Grava mais alto. Vou aproximar um pouco. Vai usar o mesmo som. Uma coisa, há um momento, na verdade, muito importante, e que por sinal caracterizou o princípio da nossa vida como estudantes universitários. Não sei se lembra-se, aquilo foi no dia 5 de fevereiro, se não estou errado, 5 de fevereiro ou 5 de março, em que houve uma manifestação bastante acentuada na província de Maputo, se calhar em todo o país, em que fomos obrigados a voltar a pé, da Universidade Eduardo Mondlane até de Salal. Sim. Consegue tentar trazer essa memória só para os mais novos que estamos a ver agora, verem, perceberem como é que isso funcionou? Eu trago essa memória muito fresca e tenho usado isto muitas das vezes para chamar a atenção aos meus alunos sobre a necessidade de evitar participar em algumas manifestações. Temos o direito de manifestar, mas há situações em que as pessoas acabam perdendo o controle da situação. Recorde-se que morreu alguém naquele dia. Morreram várias pessoas. Mas lembro-me que há uma criança que naquelas bandas ali da Brigada Montada morreu ali, atingido por projetos, etc. Nós chegamos na universidade naquele dia muito cedo, nós éramos pontuais. Parece-me que chegamos por volta das 7 e alguma coisa. Então fomos informados que não haveria aulas por conta daquela situação. E dali tivemos que voltar a pé. Percorremos aquela zona toda do campus, chegamos à Praça da OMM, seguimos aquele trajeto da Vladimir, né? Qual é aquela avenida do Campos? João Quixo Sano, não entramos? Não, nós fizemos Vladimir. Duvidamos entrar João Quixo Sano. Jardim. E depois fomos desembocar aqui, no Zé Macamo. Parece que é onde apanhamos
gás lacrimogéneo. Eu apanhei. Você apanhou? Eu apanhei, Apanhou, sim. escapei. Pela primeira vez na vida. Yeah. Eu apanhei ali e foi uma lição. Depois de ter assistido a mesma situação em 1990, quando os professores fizeram a primeira greve. Mas isso é uma chamada de atenção para... Então. Para as pessoas, desculpa, Suzês. Sim. É uma chamada de atenção. Suzês apanhou gás lacrimogéneo. Sim, eu apanhei. Uma chamada de atenção Apanhei, para as apanhei. pessoas que gostam de se fazer à rua quando há esse tipo de manifestações. Sobretudo verdade. crianças, é Sim. preciso evitar. É preciso. É preciso evitar. Porque vão lá pessoas mais maduras, Que sabem- mas também que vão lá com urbanidade, porque a greve não é para partir coisa alheia. Então, nós muitas das vezes, movidos pela curiosidade, acabamos assim. E nós estávamos a vir da universidade. Nós não tínhamos nada a ver com aquela situação, apenas queríamos chegar em casa. Mas acabamos sendo tratados da mesma forma como foram tratados aqueles vândalos, porque alguns eram vândalos mesmo. A expressão é essa que tem que ser dita. E foi uma aprendizagem. Eu tenho aconselhado aos meus filhos, sempre que houver alguma manifestação, o melhor sítio para ficar é em casa. Ver pela televisão, porque na televisão raramente há de sair uma bala do ecrã de atingir, mas na rua eu apanhei gás lacrimogéneo, eu via na altura que a África do Sul há gás lacrimogéneo, mas nunca tinha passado por essa situação, mas eu apanhei. Mas para além desse episódio houve outro. Lembra, em 2008, não me lembro o mês, mas houve um episódio bastante triste que dizimou vidas de muitos moçambicanos Do Paiol. no Paiol. Yeah. Aquilo começou, lembra-se do momento em que aquilo começou? É só mesmo para tentar se calhar... Eu até a questão de Paiol, eu vi daqui mesmo de Salala, porque coincidentemente estava em casa. Não tinha ido à faculdade? Não tinha ido à faculdade naquele dia, não sei qual é a sorte que eu tive, mas eu estava em casa. De repente ouvi movimento de cá, explosões lá. Então saí exatamente para ver o que estava a acontecer. Daqui de Salala conseguia-se ver a fumaça, mas depois quando fui ver já pela televisão, aquilo foi um horror. E era a segunda ocasião da explosão, era o segundo episódio da explosão, porque houve em 1985. Ok. E eu não pude ver porque eu estava em Inhambane a tirar o curso, mas desta vez pude ver, não em loco como alguns tiveram a oportunidade de ver, mas eu vi através da televisão. Naquele dia eu não estava na faculdade. Ok. Eu gostaria de convidar a quem possa estar a ver essa entrevista, essa conversa, que tenha vivido o assunto da explosão de Paiol e que gostaria de partilhar conosco e com todos os moçambicanos para se fazer até nós, através dos contactos que passam pelo rodapé. E nós vamos contar a sua história, vamos ensinar, vamos motivar. Dr. Isaías, nossa conversa está quase no fim. Exato. E nós prometemos às pessoas que daríamos algumas dicas de como ingressar a uma universidade pública. Exato. E eu gostaria, de uma forma bastante sucinta, tentar dar algumas dicas que conhece, que acha que são viáveis, funcionais, porque há muita gente que eu sei que precisa de ingressar a uma universidade pública porque não tem condições de pagar uma universidade privada. Por favor, a Câmara é sua. Muito obrigado, Dr. Jacinto. Manhancalo. Há uma coisa muito interessante que eu aprendi na academia. Muitos jovens às vezes são levados a fazer cursos que eles não têm habilidades para fazer, só porque os outros dizem bem daquele curso, eles acabam caindo na cilada de fazer cursos que não lhes convém. Primeiro, eu penso que o candidato a uma universidade pública tem que identificar primeiro as suas potencialidades. Ele, se não é capaz, que peça ajuda a uma pessoa com habilidades para poder, através das notas que ele tem no seu certificado, ser orientado a seguir um determinado ramo de formação. Esse é o primeiro aspecto, identificar o que você é capaz. 2, ler. E ler e ler sempre. Porque o que acontece é que dos 25 mil candidatos, às vezes aqueles que vão concorrer efetivamente não chegam a 2 mil. Porque você não vai dizer que vai concorrer se tira um no universo dos que tiram 8, 9. Então significa que vocês estão a concorrer por emoções. Eu passei por isso, mas eu nunca caí para abaixo de 8. Então foi de 8 em diante. Já é aceitável, mas o melhor é chegar lá, entrar e bater logo, conforme vocês dizem, os nossos alunos, bater logo um 14. A possibilidade de ser escolhido é maior. Então, vamos nos preparar, não vamos nos precipitar em querer concorrer sem
bases. Língua portuguesa para aqueles que querem fazer os cursos ligados às letras é a base, história. E para outros cursos que muita gente foge, se você não conhece a matemática, não conhece a física, escusa-se de ir às engenharias, porque estará a perder tempo. Então, mas também incentivar as pessoas a gostar da matemática, a gostar da física, a gostar da química. Eu costumo dizer, as disciplinas mais difíceis são das letras, porque não têm fórmulas. Enquanto que essas outras têm fórmulas. É só uma questão de combinar as fórmulas e dominar, e você pode ser bom estudante dessas áreas. E é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer aos futuros candidatos da UEM, da UP e de outras universidades. Sim, 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 sim. E depois fomos descer aonde naquele dia? E naquele dia o composto estava a arrancar para amanhã, se deixamos. A correr. Outra coisa, aquele cartão está a ficar cheio. Vai ficar cheio. Mas acho que vamos ser... Tem outro, sim. Vamos trocar aqui. Ei, mano, vamos lá terminar aqui mesmo. Tudo em 4 minutos.